Bom dia. Antes de mais nada, eu quero agradecer assim de todo o coração, no meu nome, em nome do Luiz, em nome de Cíntia, o carinho, o amor que a gente tem recebido aqui nesses dias. Todos os momentos a gente passa e recebe um toque, um abraço, um olhar, assim, de muito amor. Então saímos daqui devendo muito e não temos nenhum propósito de pagar, porque não dá para pagar. Não dá para pagar. A dívida de amor, ilícita. Hã? E a dívida de amor É lícita. É lícita. Antes de eu voltar para ontem, pelo menos uma pessoa aqui, pelo menos uma pessoa, passou por uma decepção muito grande e ela não está sabendo administrar essa decepção e está colocando em Deus a sua mágoa, o seu ressentimento. Com decepção muito grande. Pelo menos uma pessoa está passando por isso. E se você quiser, a gente pode orar por você agora, ou você pode procurar um dos pastores e pedir oração. Amém? A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, dos livros que estão ali, e de novo eu quero dizer a vocês, eu não sou vendedor de livros, e como diz Eugene Peterson, um pastor fantástico americano, ele diz assim: eu não sou escritor, é que eu escrevi algumas coisas, eventualmente alguém lê. E também não sou pastor. Eu tenho algumas coisas, pessoas se aproximam de mim e a gente pastoreia. Eu estou nessa linha de Eugene Peterson. E aqui estão 2 livretos e fala da maior força do universo. E eu coloco aqui nesse livro muitas informações a respeito dos grandes cataclismas, terremotos, guerras que vieram sobre a humanidade no decorrer dos anos. E há uma estimativa de morte de mais de 200 milhões de pessoas. A peste bubônica, todas essas coisas aí. E foi o que mais matou em termos assim naturais no mundo. Mas existe uma coisa que é pior do que as guerras, as pragas, as pestes, que é o pecado. Esse matou infinitamente mais do que todos esses acontecimentos. Mas existe uma força maior do que o pecado, que é o perdão. Não existe força maior do que o perdão. Então, nesse pequeno livreto, eu falo um pouco sobre o perdão, como perdoar, como viver perdoado, como entrar nesta atitude de receber o perdão de Deus, assim, manter perdoado. Então, esse livro fala disso. E esse menorzinho aqui, ele fala dos cataclismos, dos terremotos, das guerras. E, por final, fala do perdão. Muito obrigado. E esse aqui a gente usa para evangelizar. Então, é um gancho que você dá, falando de perdão, correto? Então, tem esse maior, que é mais para o nosso meio, e esse pequeno aqui, que é para você dar um gancho, falar de perdão, tá bom? Está lá atrás também. Eu tenho uma parábola para lhe contar. A parábola do Lamborghini. Gostou, não? essa é nova. É do Novo Testamento. Vamos fazer de conta que você comprou com muito sacrifício um Lamborghini. 800 cavalos. Aquela coisa fantástica. E você entrou nesse Lamborghini e saiu por aí. E saiu do asfalto
entrou em terra de rali, entrou em terra esburacada, e chegou o momento que você olhou e percebeu que ele estava arrebentado. É uma parábola. É uma parábola. A que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao casamento. É? Acho que você entendeu a parábola, né? Você se casou, um sonho maravilhoso, muitos planos, muitos sonhos, e você pensou, agora eu vou me realizar, agora eu tenho tudo que eu quero, a pessoa que eu sempre amei, a pessoa que eu sempre desejei, estou com ela agora. Mas sem perceber, você entrou em estrada esburacada, você entrou no meio de espinhos e o casamento arrebentou. O que fazer? Eu creio que tudo que nós estamos falando aqui desde o primeiro dia, não somente aquilo que eu falei, aquilo que o Pedro falou, aquilo que o Vince e Dag falaram, ele exige uma coisa que é fundamental. Vince, falei? Nossa, o espírito dele está aqui conosco. Não. Dá-lhe, Pedro Franco. Desculpa. Mas tudo aquilo que a gente ouviu aqui exige uma coisa fundamental, sem a qual a gente não pode experimentar o que Deus tem para nós, que é uma mudança de mentalidade. Romanos 12 fala isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não quero entrar em Romanos aqui, que é um livro maravilhoso, fantástico, mas essa proposta de Paulo fecha ou encerra tudo que ele falou desde o capítulo 1. Então ele começa dizendo, eu rogo, portanto, esse portanto remete ao que ele falou antes, que vocês entreguem seu corpo como sacrifício. Paulo aqui está dando uma guinada na nossa compreensão de religião, porque até aquele momento os sacrifícios eram mortos no altar. E a propósito de Paulo que a gente se entrega como sacrifício vivo. E um defeito do sacrifício vivo é quando ele sente o fogo, ele quer descer do altar. Porque é alguma coisa decidida. É alguma coisa que necessita uma decisão. Eu passei por umas situações lá no Amazonas, Aline, quando algumas regiões lá tem um tipo de pernilongo, chamado pernilongo suvela. Sabe o que é suvela? Não. É uma peça de metal que os sapateiros usam para furar o couro. E o pernilongo, ele furava pela rede, através da rede. Então chegou um momento que a gente tinha ferida nas costas. E uma delas encheu de pus. E aí veio um irmão, um enfermeiro, falou, chamei, precisa cuidar disso aí. E ele tentou aplicar anestesia e não deu. Aí 4 anjos do Senhor, bem fortes, me seguraram. E ele abriu, limpou e posturou. Eu quero dizer para você que o tratamento de Deus é sempre assim. A palavra de Deus diz que Ele supre a nossa vida enquanto a gente dorme, mas Ele só trabalha conosco quando a gente está acordado. Porque o tratamento de Deus, o trabalho de Deus na nossa vida exige a nossa concordância. Ele só faz se eu concordar. Essa história da gente falar assim, Deus, eu estou dormindo e amanhã eu vou amanhecer completamente transformado, queridos, isso é conto de fada, isso não acontece. Eu também gostaria de deitar e durante a noite Deus apertasse aquele botão lá de reset, limpasse tudo, trocasse o EPROM, colocasse um sistema operacional novo, eu levanto totalmente mudado. Isso não existe. Isso não existe.
Deus pergunta se eu quero. Eis que eu estou à porta e bato. Amém? E o tratamento dele é sem anestesia. E o texto fala para a gente se entregar. E o versículo 2 é o que nós cantamos aqui, e que nós falamos aqui, que nós devemos nos transformar. Através de quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que significa? Está falando de mudança de conceito. Se não há mudança de conceito, não há mudança de comportamento. Porque a gente vive em cima de valores que nós damos às coisas. Mudança de conceito significa buscar de Deus o que Deus pensa a respeito das coisas e adotar o que Deus pensa. Quando a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, não significa que a nossa mente foi anulada, significa que a gente está sincronizando a nossa mente com a mente do Senhor. E é isso que produz mudança em nós. Deus não anula a nossa mente. Deus atrai a nossa mente para Ele. E a gente aceita o que Ele fala. E a gente passa a dizer o que Deus diz. Deus fala que isso aqui é bom, a partir de agora, o que a gente vai dizer? Que isso é bom. Deus fala que isso aqui é mal. O que nós vamos falar? Que isso é mal. Você sabe qual é o nome disso na língua grega? Homologar. Homologar significa dizer a mesma coisa. E quando eu começo a ter o mesmo conceito que Deus tem, a minha vida é transformada. Eu passo a amar o que Deus ama e eu passo a odiar o que Deus odeia. Amém? Amém. Então nós precisamos parar de dizer, Deus, o que é que o Senhor pensa disso? O que é que o Senhor acha disso? O que é que o Senhor acha que está acontecendo no meu casamento? O que é que o Senhor acha que está acontecendo? Qual é o teu parecer sobre isso? E aí a nossa vida vai começar a mudar. Eu repito, se não houver mudança de conceito, não há mudança de comportamento. A gente pode pedir 1000 vezes por dia, Deus muda a minha vida, mas se os conceitos não são transformados, a minha vida não será mudada. E por que eu estou falando isso? Eu preciso falar isso, amado, em cima do que Pedro está nos dizendo no capítulo 2, capítulo 3. Eu comecei mostrando a vocês no primeiro dia que o centro dessa carta é o capítulo 2, versículo 9. O que diz ali? Ele está dizendo que eu sou e para que sou. Ora, se Deus está falando que eu sou isso, o que eu tenho que falar a partir de agora? O que o texto fala? Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, ou de propriedade exclusiva de Deus. Se ele diz que eu sou, o que eu devo falar então a partir de agora? Eu sou. O que eu sou? Eu sou nação santa. Eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Quando eu começo a dizer isso, quando eu começo a entender isso, a minha vida vai mudar. Porque a vida da gente é determinada por o que a gente pensa. Assim como o homem imagina, assim ele é. Está dando para me compreender? Quando eu lhe pergunto se você está compreendendo, eu não estou julgando a sua capacidade de compreender. Eu estou julgando a minha capacidade de comunicar, tá bom? Não fique chateado comigo, não. Se você não compreendeu, fale de novo até que eu consiga expressar o que eu penso. Então ele está dizendo o que eu sou. O que a gente é? Repete comigo aí. E se a gente desligar aquilo lá, você vai falar? Sim. Obrigado. Para quê? Isso é no chão de tacer, no chão da cidade. Tá. E daí? E daí?
que é que vai acontecer conosco? Eu costumo brincar com os irmãos, brincar com coisa séria. Eu chego assim e falo, São Zanini, Santa Lu. Via de regra, quando eu chamo uma pessoa de santa, ela dá um risinho, meio sarcástico. E até eu já ouvi gente falar assim, você pensa que eu sou santo? Mas não, eu não penso, eu tenho certeza. Porque Jesus falou que eu sou santa. Você está me compreendendo? Mudança de conceito significa falar o que Deus fala. Se Deus fala que eu sou santo, o que é que eu sou? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, quando eu falo que não sou santo, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque a santidade de Deus não tem nada a ver com o meu comportamento, tem a ver com o que Ele fez na cruz. Agora, na medida que eu entendo que eu sou santo, isso vai influenciar meu comportamento. Porque a santificação é um processo, mas eu ser santo é um ato. Deus me fez santo nele. Tá, eu sou santo. Agora, como é que se comporta um santo dirigindo no trânsito do Rio de Janeiro? Um santo age santamente. Como é que se comporta um santo dentro da sua casa? Você percebeu que a coisa passa de um ato para um comportamento? O que é que você é em Deus? Nossa, que timidez. Você é santo. Ah, mas eu não, minha vida ainda não é. Tá bom, tá bem, tá bem. Mas isso é que você é em Deus. Eu tenho dito para os irmãos, olha, tem misericórdia de mim, tem paciência comigo. Porque os frutos da minha vida não são todos bons ainda, mas eu já estou na boa raiz. Eu já estou na videira verdadeira. E a seiva dele vai vir para a minha vida e vai tocar em todas as áreas da minha vida. Então, por favor, tenha paciência comigo. Um dia não haverá em mim frutos ruins, porque Ele está em mim e operando transformação. Os irmãos perceberam que só pode se santificar quem é santo? Vocês perceberam que só pode ser aperfeiçoado quem é perfeito? Então as coisas de Deus passam de um fato para um comportamento. Amém? Vamos voltar aqui. Ele está nos ensinando que nós precisamos seguir as pisadas de Jesus por aquilo que a gente já é. Correto? Ele fala o que a gente é e depois ensina a gente a viver de acordo com o que a gente é. E no capítulo 2, como nós lemos ontem, quase no final, capítulo 2, a partir do versículo 19, fala muito de sofrimento. Sim ou não? Agora, se você não estiver conformado com o que Pedro fala de sofrimento, dá uma lida então em 2 Timóteo, dá uma lida em 2 Coríntios, dá uma lida em Hebreus capítulo 11. O sofrimento faz parte da vida cristã. No mundo, é que a gente gosta de promessas, né? Mas essa aqui é uma promessa. E qual é a promessa? No mundo tereis aflições. Paulo escrevendo para Timóteo, Timóteo, aplica-te a leitura, ensina isso e sofre comigo o sofrimento de um bom soldado de Cristo. E assim como fossem itens, como fosse tarefa de uma lista. O problema nosso é que na nossa mentalidade ocidental, a gente não suporta o sofrimento. Não é para gostar de sofrimento. Eu não estou aqui pregando que todo mundo tem que ser faqui. Sabe o que é faqui, não? Faqui? É aquele pessoal que deita em cama de prego, come gilete. Eu não gosto. Eu não sou masoquista. Mas, amados, eu sou cheio de coisas que foram se agregando à minha vida. E para arrancar é dolorido.
É dolorido a transformação da minha vida, é dolorido também os ataques que a gente sofre desse mundo e de Satanás. Então o sofrimento faz parte. Eu estava com um grupo de jovens da igreja do Uzbequistão. E eles contavam assim que apanhava da polícia, passava por isso, passava por aquilo, mas eles contavam com tanta naturalidade, como a gente conta assim, não, eu passei ali, tinha um trânsito muito pesado, porque para eles o sofrimento como cristão, para eles é a coisa mais normal. Eu não sei quantos leram aqui um livro, A Igreja na China, não sei quantos leram, um livro antigo, que tem uma história ali que eu acho muito interessante. A polícia chega numa reunião de oração de jovens, e eles pegam os jovens e saem batendo e levam para a prisão. E uma menininha dos seus 10, 12 anos está ali e a polícia deixa. E ela começa a chorar. E alguém chega para ela e fala, escuta, por que você está chorando? Você não apanhou? Ela falou, por isso, eu não fui digna de sofrer por causa de Jesus. Então a tristeza dela era por não ter apanhado. E nós somos um povo que, por não compreender o sofrimento, a gente passa a ter uma linguagem de murmuração, lamentação, de maldição. Estou certo ou errado? Ingratidão. E deixa eu só esclarecer um ponto aqui. Murmuração não é falar mentira. Murmuração é falar a verdade com o coração ruim. Está calor, não está? Meu Deus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Ô meu doce irmão, deixa eu te contar uma coisa. Jundiaí é terra de uva. Uva, morango é da uva. Quando o inverno lá é bem frio, aqueles vermes que dá na uva, os vermezinhos, eles morrem todos. E quando o verão é bem quente, a uva é bem doce. Você gosta de uva doce? Não. Então adora a Deus pelo calor. Ou Deus perdeu o controle? Deus não perdeu o controle. Murmuração significa, eu não concordo com o que Deus faz. Ah, se eu fosse Deus, você não é, querido, desiste. O cargo não está vago. Essa é a nossa vida. O tempo da nossa peregrinação é um tempo de sofrimento. Principalmente porque nós entramos em desvios, entramos em comportamentos errados. E a volta é dolorida. Mas será que quem pode dizer ao Senhor, Senhor, Tu tens autoridade e autonomia na minha vida para fazer o que o Senhor quer? Amém? Bom, aí ele vai falando tudo isso, aí a gente chega no capítulo 3. Capítulo 3. Como é que começa 1 Pedro 3, 1? Pode ler lá, não tem problema não. Eu que não posso ler, não, mas você pode. Tu que pode, leia. O que diz aí? Mulheres. Semelhantemente. Semelhantemente, quem tem de português para explicar para a gente o que é semelhantemente? É um... Hã? É um advérbio. É isso? Semelhantemente. Advérbio de modo, né? Igualmente. Isso. Esse semelhantemente está se referindo a quê? Ao que ele falou de Jesus. Então ele falou que Jesus ameaçado não ameaçava, injuriado não injuriava, ele não reagia segundo a provocação. Aí ele fala para as mulheres, é assim que tem que ser. Onde? No contexto da sua casa. Você reparou que o versículo 7 tem a mesma expressão? Igualmente? Ou seja, o que ele está dizendo para nós?
que dentro da casa nós precisamos experimentar uma vida de sofrimento sem reação ruim. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Agora você pode pensar assim, Pedro vinha numa linha, Pedro vinha no ensinamento. Quando entra no capítulo 3, parece que ele muda de assunto. Não, amados. Acontece a mesma coisa na carta aos Efésios. Mesma coisa. Ele vem falando da nossa predestinação. Depois do capítulo 2 de Efésios, ele fala do que nós éramos, do que nós somos. Capítulo 3 tem aquela oração fantástica. Capítulo 4 entra na nossa responsabilidade. Aí ele fala que nós devemos substituir o furto pelo trabalho, a mentira pela verdade. Depois ele fala para a gente se encher com o Espírito Santo no versículo 18 do capítulo 5. E ele fala assim que a gente tem que se encher falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, sujeitando uns aos outros, dando graças a Deus por tudo. Aí fala mulheres sede submissas. Você já reparou? Por um simples fato, a nossa vida cristã começa ou termina dentro de casa. É ali que é o lugar da briga. É ali que a gente ou é cristão ou não é. Eu digo que em casa a gente solta a barriga. Você já foi tirar uma foto? Alguém foi tirar uma foto? O que você fez com a barriga? Pois é, em casa não dá para aguentar a barriga segura todo o tempo. Você é o que você é. E aí que é o nosso ponto de atrito, é aí que o carro pega. Ou seja, amados, tudo que Deus faz, tudo que Deus fez em toda a história, sempre passou pela família. Sempre. Quando Deus cria, lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria tudo, Ele faz um jardim, coloca no Éden e cria o homem. Para que Ele cria o homem? Para que Deus criou o homem? Vamos? Primeiro, Deus criou o homem não porque ele tivesse alguma carência, mas porque ele tinha em abundância o amor e ele queria alguém que ele pudesse amar. Mas ele criou o homem para trabalhar. Trabalhar para quem? Para quem? Trabalhar para ele. E se a gente não trabalhar para ele, como é o nome desse crime? Apropriação indébita. Se ele nos fez para servi-lo, se a gente não servi-lo, a gente está cometendo um crime. Deu para entender, não? E o homem estava lá servindo, colocando um nome em todas as coisas, e via lá o elefante, via o leão, via o macaco, via a girafa, mas sempre que ele via um animal, ele via outro perto. Aí o texto diz que não se achava uma ajudadora para ele. Não se achava, significa que alguém procurava. E não era Deus. Quem estava procurando? Ele achou? Por que ele não achou? Eu acho que aí está a explicação por que nós, os homens, não encontramos as coisas. É genético. Concorda ou não? Mas é que pelo menos o celular. Hã? Esse é pelo celular. E aí? Aí, parlamento aberto, o que você acha? Ah, não sei. O que você tá falando? Tava nele, só não encontrou. Onde é que Eva estava? Estava dentro dele. Mais difícil ainda. Você já entrou no quarto lá para pegar aquela meia que você queria, abriu a gaveta e a meia não estava lá? Aí você, querida, não está aqui. Ela fala, está sim. Aí ela vai lá e a meia está. Eu descobri
que as mulheres fazem mágica. Transubstanciação. Isso, mediana. Tempos atrás eu estava no mercado, na hora de passar no caixa, a moça perguntou: você procurou alguma coisa e não achou? Eu falei: sim. O que é que foi? Tal coisa. Ela falou: está em tal gonda. Eu falei: não está. Ela: está sim. Eu falei: não está. Ela falou: vamos lá. Levantou do caixa e foi comigo. Estava lá. Ela falou: está aqui. Aí ela falou: todo homem é igual. Eu falei: por favor, não faça nenhum comentário. Falei para ela. História, até no supermercado. Que mania de diminuir a gente. Eu ia sair do supermercado em depressão. Que é isso? Não aceito isso não. Adão procurou onde ele não poderia achar, porque a mulher estava dentro dele. Deus tira a mulher e depois devolve. Aquilo que era um, virou dois e virou um. Pensa nisso aí. Foi o que ele fez. E por que Deus deu Eva para Adão? Porque ele chegou no limite do que ele podia fazer. A palavra fala que ele cuidava do jardim. Mas quando Deus dá Eva para Adão, eles passam a administrar a terra. Não é mais o jardim. É verdade que o jardim era grandinho. Precisava inclusive de 4 rios para regar. Então não era um jardim qualquer, mas era o trabalho dele. Como ele não podia fazer tudo que Deus queria em termos de administração da terra, Deus deu para ele o quê? Uma ajudadora idônea, auxiliadora idônea. Não confunda osciladora e dona. Não confunda, são duas coisas distintas. Auxiliadora idônea. A palavra idônea não está relacionada à moralidade, está relacionada à capacidade. Quando Deus deu Eva para Adão, Ele deu Eva com todas as ferramentas que ela precisava para ajudar Adão a servir a Deus. O casamento veio para o serviço do Senhor. Aqui está uma questão de fundo. Aqui está uma questão básica. Por que o casamento não dá certo? Por que tanto divórcio? Por que tanta desgraça? Porque nós pegamos o Lamborghini e entramos em lugares onde não deveríamos entrar. Casamento foi feito para o serviço ao Senhor. E dias atrás a minha neta chega para mim, está com 22 anos agora, a Sofia, né? 22, 21. Ela tinha 17 anos e chegou para mim e falou assim: vô, fulano de tal, o menino da congregação, me procurou e propôs que a gente orasse a respeito de um possível relacionamento. Aí eu perguntei para ele: qual é seu ministério? E ele não sabia. Você acha, vô, que eu vou casar com um homem que não tem ministério? Ô, Iranizinha. Se a mulher foi feita para ajudar o homem e o homem está fazendo nada, essa mulher é uma candidata à infelicidade. Por favor, amados irmãos, me perdoe que eu vou falar, tá? Mas eu vou falar assim mesmo. Deus não deu a mulher a você para passar sua roupa, pregar botão, lavar prato. Essas coisas não tinha no jardim. Não tinha prato no jardim. Não tinha roupa no jardim. A mulher foi dada ao marido para que os dois pudessem servir ao Senhor. A nossa felicidade está no serviço ao Senhor. Amém? E aí, eu entro numa outra luta como pastor. Como é que eu posso pedir, irmãs, por favor, não usem isso que eu vou falar. Se você usar, eu falo que eu não falei. Se bem que está gravado, né? E está escrito também. Eu estou falando agora aos homens, as mulheres não estão aqui agora.
piorei a coisa, né, até agora. Como é que eu posso exigir que uma mulher seja submissa, tenha submissão, se o marido não tem a missão? Submissão significa estar embaixo da mesma missão. Os homens me compreenderam? Vocês não acham que nós, os homens, precisamos ter clareza do nosso chamado em Deus? Aliás, não compete ao homem exigir submissão, porque a palavra diz que a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. É por causa dele. É por causa dele. Amém? Voltemos então para Pedro 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas a quê? Aos vossos maridos. O quê? O que é que diz ali? Vamos, gente. Porque se algum marido não obedece à palavra, presta atenção que não está falando de marido incrédulo, está falando de homem que não obedece à palavra. E eu vou perguntar às mulheres agora e você não responda, por favor, nem olhe de lado, fixe o olho lá. Seu marido é obediente a Deus? Não responde não, tá? Senão Pentecoste acontece em casa lá depois, né? Mulheres cujos maridos não são obedientes a Deus. Qual é a instrução de Pedro? Sem palavras. Sem palavras. Sem palavra não está falando de mudez. Está falando de uma atitude positiva, de chorar diante de Deus. Chorar diante de Deus. Falar com Deus o que você precisa falar. E a minha Bíblia diz que eles serão ganhos sem palavra. Lembra que existe um tipo de mulher na Escritura que se chama mulher rixosa, que é como goteira. Eu não sei se tem alguma coisa mais irritante que uma goteira. Deve ser mulher rixosa, né? Que é mais irritante que goteira. Não é o gotejar que transforma pessoas. Porque se o gotejar transformasse pessoas, eu gotejaria para transformar a minha vida. A gente não consegue transformar nem a si mesmo, quanto menos aos outros. E aí ele dá instrução. Ele fala que a mulher vai ser ganha, o marido vai ser ganho pelo porte de suas mulheres. E diz que o marido vai olhar para ela e vai considerar a vida dela casta, limpa, santa. Ele fala do enfeite. O enfeite não seja o externo, mas que seja o homem interior. Uma mulher santa interiormente. Amém? Aqui está a instrução. O versículo 9 diz que as mulheres adoravam assim ao Senhor. Está dizendo que a adoração era assim. Mais do que cântico, mais do que uma música, era o porte. Isso era adoração ao Senhor. Amém? Vamos chegar no 7, para ver se a gente termina isso aqui hoje. Igualmente, de novo, igualmente a quem? Hã? Não. Igualmente a Cristo. Que injuriado, não injuriava. Gente, se tem uma coisa no casamento que destrói um casamento é a vingança. Às vezes a vingança é violenta, às vezes a vingança é o silêncio. E eu não sei se tem alguma coisa pior do que o silêncio. A indiferença. A pessoa fala e você diz assim, eu sou superior. Superior a quê?
Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Entendeu o quê? Fala de discernir. E o que ele fala para discernir aqui, amados? Dando honra à mulher como vaso mais frágil. Coabitar com ela com discernimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Fala de consideração. Consideração fala de reconhecer o valor. Deixa eu lhe mostrar uma coisa. Eu tenho aqui uma moeda de R$1. Você sabe quanto custa essa moeda, não? Não. Ela vale R$1. Ela custa, na Casa da Moeda, 26 centavos. 26 centavos. É o custo de fabricação. Então existe um custo. Você sabe que custo é diferente de valor. O valor é o que está em face. Correto? Então ela custa 26 centavos, o valor de face R$1, mas tem um outro valor que é chamado valor estimado. Você sabe que tem moedas de R$1 que são moedas comemorativas. Algumas custam R$200 e tem moeda comemorativa que chega a R$7.000. Esse é o valor estimado. Você pode valorizar uma pessoa pelo que ela custa. E quanto é que a sua esposa custou? Não para você, quanto é que custou para Jesus? Gente, é o tipo de pergunta que eu nunca vou conseguir responder, porque eu não sei exatamente o que ele pagou. Eu precisaria de alguns parâmetros para fazer uma conta e dizer ele pagou isso. Não tem jeito. Por isso que eu gosto daquele cântico, eu nunca saberei. Eu nunca saberei mesmo. Então esse é o custo. Se custou isso para Jesus, eu tenho ou não que dar valor? Os irmãos, homens, maridos, estão me compreendendo? Qual o valor dela para o Senhor? Isso chama custo. Existe um valor de face. Hã? Mais que o ouro, tio. Pois é o que a palavra ensina. Existe o valor de face, que é o que ela representa para você. O cuidado dela, o carinho, o serviço que ela presta, esse é o valor de face. Dá para ficar sem sua esposa? Não, porque quem é que passa a sua roupa? Dá para você ficar sem sua esposa? Não, porque quem cuida de você? Dá para você deixar ela embora? Não, porque ela tem esse valor para você por aquilo que ela lhe presta de serviço. Mas existe o valor estimado, que não diz respeito ao custo e não diz respeito ao valor de face, mas diz respeito ao amor que você tem por ela. Vale quanto? Eu estou falando de considerar. É isso que Pedro está falando, considera o valor dela. E ele diz assim, que olhando para ela, reconhecendo que ela é vaso. Tem aí o superlativo, né? Vaso mais frágil. Se a mulher é vaso mais frágil, alguém é frágil. O homem é frágil. E aqui tem um problema sério, que as mulheres não acham que o homem é frágil. Por isso, não cuidam bem dele. Protege o seu esposo, ele é frágil. Ele é frágil. A fragilidade do homem está mais ou menos na resistência de uma casca de ovo. E você precisa cuidar dele, protegê-lo em oração. E estar atento às suas necessidades. Eu não digo nem as necessidades físicas, necessidades de alma. E ele fala que a mulher é mais frágil. E aqui eu tenho que usar uma outra figura. Você tem
um copo desse aqui que é de vidro, correto? Ele tem a sua fragilidade. Se eu soltar aqui, certamente ele vai quebrar. Então ele é frágil. Mas eu posso ter aqui também uma taça de cristal, que é mais frágil. Agora, é defeito desse copo, esse tipo de fragilidade? É qualidade ou característica melhor do que o do copo, a característica do cristal? Não, não é defeito, é característica. Agora, por que é mais frágil? Por causa do uso. O microscópio é muito mais frágil que a marreta. Sim ou não? E por que ele é frágil? Por causa daquilo para o que foi criado. A mulher é mais frágil porque ela tem uma característica pastoral. Ela sente a família, ela sente a dor da família, ela foi feita para isso. A antena dela é extremamente mais sensível que o homem. Aí você vira para ela assim, é muito sensível. Sim, foi Deus que fez. Reclama com quem fez. Ah, minha mulher é muito sensível. A gente já chegou para mim e falou assim, minha mulher não pensa igual a mim. Graças a Deus. No dia que a mulher pensar igual a você, ela virou homem. É isso que você quer? É isso que você quer? Ah, não, meu marido não pensa igual a mim. Vai me dizer que você quer isso. Deus nos fez diferentes para que possamos nos complementar. O que nos complementa não são os iguais, são diferentes. E em termos de igreja, eu tenho sugerido aos irmãos, ande com as pessoas mais diferentes possível de você. Porque quanto mais diferente, mais acrescenta. Amém? Considerando como vaso mais frágil. E aí ele fala, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça de Deus. Antes de ser marido e mulher, o homem e a mulher são irmãos em Cristo. Como é que a gente trata as irmãs da igreja? Então a mulher chega para você, uma irmã da igreja querida, chega para você e fala assim, fulano, eu estou passando uma situação, você poderia orar por mim? Aí você fala, imediatamente. Aí chega em casa, a mulher fala assim, ó querido, eu estou numa situação muito ruim, pode orar comigo? Fala assim, agora não, que eu estou meio cansado. Eu não sei se estou falando daqui ou lá de onde eu moro. Isso é porque nós não consideramos a esposa como nossa irmã em Cristo. O que rege o relacionamento e faz o relacionamento chegar mais perto de Deus é essa consideração. Somos irmãos em Cristo. Temos o mesmo Espírito e servimos ao mesmo Deus. E sabe o que acontece, amados? Se não for assim, as nossas orações são interrompidas. O que é que você acha? O que é que diz Mateus capítulo 5, versículo 23? Estou exigindo muito, né? Quando chegar no altar para oferecer o seu sacrifício, para entregar a sua oferta, e ali no altar, o que é que diz o texto? Você lembrar que alguém tem algo contra você, o que é que você deve fazer? Deixa a oferta no altar. Ou seja, o problema não é a oferta. Porque se a oferta fosse ruim, ele diria assim, leva você e sua oferta para longe daqui. Eu não, deixa no altar. Só que tem um problema entre você e alguém. Vai lá e restaura a amizade que havia. E via de regra, o que eu tenho encontrado na igreja, é que quando a gente lê esse texto, a gente não pensa na esposa e não pensa no marido. Dia de ceia, irmão, vê se você tem alguma coisa contra as pessoas. E no meu caso, que minha esposa era baixinha, eu sempre olhava por cima dela para outras pessoas. Espera aí, mas é ela.
Como é que está a minha situação com ela? E a minha esposa gostava de sentar assim, bem na frente. E quando tinha alguma rusga entre nós, eu não olhava para ela não, ficava olhando para cá. Ó. Era ruim demais, era ruim demais. Somos irmãos. Você sabe do que eu estou falando? Não? Igreja na casa. O nome disso é igreja na casa. Não tem a ver com reunião. Tem a ver com forma de viver. Se você e sua esposa, só vocês dois sozinhos, estivessem numa ilha, como é que seria a vida de igreja de vocês dois? Não tem ninguém para visitar, não tem ninguém para cuidar, não tem nenhum discípulo que está dando trabalho, só vocês dois, como é que seria? Conta para mim. Vocês orariam juntos? Leriam a palavra juntos? Abençoariam um ao outro? Celebraria a ceia juntos? Então por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz isso? Você vai esperar chegar numa ilha? E se a ilha não vier? E se não vier essa ilha? Para que as orações não sejam interrompidas, deixo no altar. Esse texto de Mateus 5 me ensina algumas verdades. Em primeiro lugar, é que eu aprendi a pedir perdão não de coisas que eu fiz, mas de sentimentos que eu causei. Porque às vezes você pisa no pé de alguém, não foi por propósito. Você fala uma palavra mal falada, você não pensou e falou, e a pessoa ficou magoada. E às vezes a gente chega para a pessoa e fala assim, eu não fiz de propósito. Tá, tudo bem, mas o que a pessoa sentiu? Ou a gente não tem responsabilidade com os sentimentos das pessoas? O que você me diz? Eu tenho responsabilidade. Quando Deus pergunta a Caim, onde está teu irmão? Na realidade ele está perguntando como é que está seu irmão. Porque Deus sabia onde Abel estava. Como é que está seu irmão? Aí, Caim, aquela tolice em pessoa, falou, eu por acaso sou o guardador do meu irmão? O que Deus respondeu? Não, Deus não respondeu nada não. Deus não responde a pergunta tola. Você é guardador do seu irmão. Você é guardador do seu irmão. Estou falando da mulher, se você é guardador da sua irmã, a sua esposa. É isso que eu chamo de igreja na casa. Amém? Eu estou falando de reunião? Não. É uma forma de viver. Amém? Deixa eu falar uma outra coisa que é um mito entre nós. A gente fala assim, a igreja começa em casa. Não, queridos, a casa é a igreja. Ela se multiplica em outras. Ela se manifesta em outras. Mas a minha casa é a igreja. Amém? Você, meu irmão, você é pastor da sua casa. Pastor que vigia. Pastor que busca. Pastor que está atento para ver se alguma coisa está atacando. Você é um sacerdote. Você intercede por sua casa. Intercede pelos seus filhos. Quantas vezes minhas filhas chegavam, eu perguntava para elas, como é que está o coração? Elas sabiam o que eu estava perguntando. Pai, estou gostando do menino. Falei, vamos orar, filha, vamos orar. Porque a gente não dá para proibir gostar, né? Não dá. A gente só orava, daqui a pouco perguntava, então, como é que está? Pai, não é mais. Um tempo depois, quando nós adotamos nosso menino, ele estava com 10, 11 anos, eu fiz a pergunta, né? Filho, como é que está o coração? Assim, pai, eu estou gostando de 2 meninas. Eita, Salomão. Claro que eu não falei isso para ele. Eu falei, quem é, filha? Quem é, filho? Ele falou assim, é uma coleguinha da escola e a minha professora. Não ri. Falei, precisamos orar sobre isso, filho. Passou. Nós abandonamos alguns privilégios. Nós, os pais, jogamos fora alguns privilégios. Primeiro privilégio, levar os nossos filhos a Cristo.
Houve um dia que essa baixinha ali chegou para mim e queria ser batizada. E eu não confio em mim, não confio mesmo, que às vezes eu sou muito duro, às vezes eu sou muito frouxo. O que eu fiz? Eu levei para os presbíteros da igreja. Falei, por favor, converse com a Cíntia, vê se ela está pronta para ser batizada. E fiquei assim, de longe. Aí começaram a fazer perguntas para ela. E falou, Cíntia, como é que foi que você chegou em Cristo? Ela falou, meu pai me levou a Cristo. Falei, Jesus, despede agora em paz o teu servo, que meus olhos ouviram a tua glória. Levar os filhos a Cristo. Eu batizei os 4. Eu levei os 4 a Cristo. Eu não esperei escolinha. Não esperei ajuda externa. Porque é minha responsabilidade levá-los a Cristo. Outro privilégio que a gente abandonou. Levar os filhos ao ministério. Orar a Deus para Deus revelar, Senhor Deus, qual o serviço, qual o ministério desse menino, qual o ministério dessa menina. Essa oração é de quem? Quem se lembra? Oração de Manoá. Deus falou, você vai ter um filho. Ele falou assim, qual o serviço, qual o estilo de vida? Porque ele precisava saber o que Deus queria para poder guiar aquele menino. Você tem orado pelo ministério dos seus filhos? Ou você está orando por faculdade, por profissão, bom dinheiro, uma boa carreira? Mas nós não fomos feitos para essas coisas. Nós fomos feitos para servir a Deus. Temos abandonado o privilégio de ajudar os nossos filhos a descobrir o ministério. Eu não estou dizendo que todos os nossos filhos vão estar de tempo integral na igreja, missões, não. Não, mas todos nós temos ministério. Todos nós somos obreiros. Agora, tem ministério que tem ferramentas. O que são as ferramentas? As profissões. Você é um ministro de Deus, como médico. A sua ferramenta é medicina. A ferramenta do outro é carpintaria. A ferramenta do outro é mecânica. Mas antes da profissão, é o ministério. Amém? E às vezes a gente fica buscando a profissão do filho pela profissão dar mais dinheiro. O que está dando dinheiro hoje? Até para errar a gente é tolo. Porque se você quer saber qual profissão dá dinheiro, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, saber qual a vocação do lugar onde você está e fazer uma pesquisa para os próximos 10, 15 anos. Para não suceder que você põe ele numa profissão e todo mundo põe naquela mesma profissão, terminou a faculdade, não tem vaga, porque tem profissional demais. Então eu digo assim, olha, se você quiser errar nessa área, erre com classe. Cometa um erro sábio, se é que tem. Ministério e depois a profissão. A profissão é a ferramenta do ministério. Guarda isso, por favor. Terceira coisa, deixamos para a televisão, deixamos para os amigos a escolha da pessoa com quem nossos filhos vão viver o resto da vida. Ah, não, eu não vou entrar nisso não, porque é um negócio particular. Não é. Eu quero lhe perguntar, e por favor, os meninos aí de 22, 23 anos para baixo, não me escutem. Eu pergunto a vocês, pais, qual é a capacidade que um menino dessa idade tem para escolher uma pessoa para viver com ela o resto da vida? Não tem. Porque a visão assim é agradável à vista, bom para ter entendimento, um embrulho bonito, aí compra. No primeiro ano de casamento, ele abre o embrulho e descobre que comprou. Casou com um príncipe, beijou, virou sapo. E tenta beijar para reverter e não volta. É sapo. Desculpa. Nós precisamos acompanhar os nossos filhos nesta hora. Não é determinar com quem ele vai casar, mas ajudá-lo a entender se essa pessoa é ou não é de Deus. Eu estou orando com meu filho a respeito de uma menina específica. Quando ele falar assim, pai, é essa, aí eu vou conversar com o pai da menina. Perguntar se a menina está orando por ele ou está orando por outro. Porque
Porque se estiver orando por outro, terminou ali, ué. Não vou ficar gastando oração assim, né? Eu preciso participar disso. Eu vou falar uma coisa que talvez escandalizem vocês. Já tem muitos anos que eu não celebro casamento. Muitos anos. Porque esse negócio é feito entre pais. Esse negócio é feito entre pais. Os pais têm que sentar, conversar, estabelecer e celebrar. A gente, como pastor, fica ali orientando, mas isso é uma escolha dos pais e dos jovens. Amém? De que é que eu estou falando? Igreja na casa. Tudo isso é igreja na casa. E se não for assim, amados, a nossa oração é interrompida. E se a sua oração é interrompida, a oração da igreja está interrompida. Porque nós somos seres espirituais. E nós somos os mesmos, tanto em casa como com os irmãos. Se está interrompida lá, está interrompida aqui. Então o que é que nós temos que fazer? Voltar ao princípio. Senhor, o que é que o Senhor quer? Eu sou essa pessoa chamada por Deus a anunciar as virtudes do Senhor. E vou começar a fazer isso dentro da minha casa, a partir da minha casa. E para terminar, e terminar mesmo, eu só quero lembrar você das 3 parábolas de Lucas 15. Lembra as 3 parábolas? Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho perdido. As 3 parábolas falam de coisas perdidas de um conjunto. E as 3 parábolas terminam do mesmo jeito, com os vizinhos se alegrando. O que você acha? Quando a gente encontra as verdades de Deus de novo na nossa casa, quem primeiro se alegra, quem primeiro é abençoado são os vizinhos. Essa é a lição. Estamos ali para que os nossos vizinhos sejam abençoados. Por isso a gente tem que acender a candeia, varrer a casa, para fazer voltar aquilo que a gente perdeu. Amém? Muito obrigado. Agradeço pelo carinho, pelo amor de vocês. Amém.